Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá pessoal, programa Medicina Humanizada começando. Vamos conversar hoje sobre artrose, sobre dores, aquela dorzinha chata na coluna, no joelho. Será que tem jeito? Será que tem como melhorar? Fique sabendo. Muito bem, vamos falar então sobre artrose. A conversa hoje é sobre artrose. E por que falar de artrose? Bem, primeiro porque o programa passado foi de osteoporose e eu acho que tem tudo a ver uma coisa com outra e é bom dar uma sequência, uma continuidade no assunto. Mas também por que falar de artrose? Porque todo mundo tem. Quem não tem vai ter ainda, né? É uma coisa extremamente comum, tá? E a artrose é um processo até certo ponto normal do envelhecimento das articulações. Assim como a gente tem a aterosclerose nas artérias, das veias, né? A gente tem a artrose, que é um envelhecimento. As articulações com o tempo, elas vão envelhecendo, vão se modificando e essas modificações podem trazer dor e complicações. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona esse negócio. Olha gente, articulação ou junta, né, falando popularmente as nossas juntas, o que é isso? É o ponto onde dois ossos se encontram. Você tem um osso de um lado, um osso do outro, onde os dois se encontram, formam a junta. Tá? E essa junta não pode ser osso com osso, ela tem que ter alguma coisa para amortecer esse contato, para deslizar bem, para que o movimento seja feito sem atrito, sem dor, tá? Então, para isso que existem as juntas ou articulações. Como é que é uma junta? Bom, primeiro que a superfície do osso é revestida por um tecido liso, mole, que se chama cartilagem. É como se fosse um amortecedor, uma camadinha de um tecido liso, mole, tá? Para que não bata osso com osso. Além disso, entre as duas cartilagens, uma do lado e uma do outro, tem um líquido, que é o líquido sinovial, que é o nome dele. É um líquido que funciona como um óleo, né? Uma coisa para lubrificar, para que as duas cartilagens escorreguem uma sobre a outra, sem atrito, sem dor, tá? De modo a funcionar bem o movimento. E isso tudo está envolto por uma cápsula articular, né? Para prender isso tudo aqui e para o líquido não vazar. Ele é líquido e tem que ficar preso ali dentro. Basicamente, uma articulação é isso. Você tem os dois ossos, cartilagem, o líquido e a cápsula. Algumas têm mais coisas, como ligamentos, né? Prendendo, fixando. Joelho tem vários ligamentos, né? No joelho a gente tem o menisco, que é como se fosse um colchãozinho que está entre ali para amortecer mais ainda, né? Porque é uma articulação que sofre muito peso, muito impacto. Na coluna, cada vértebra, né, entre uma vértebra e outra, tem o disco, tá, que é um tecidozinho mole também, que serve de amortecedor, né, entre uma vértebra e a outra. Tudo para amortecer o impacto, amortecer o peso, evitar o atrito, deslizar suavemente. É para isso que as juntas servem, tá? Quando a gente é novo, está tudo molinho, lisinho, funcionando bem, é uma maravilha. Mas com o passar do tempo, com o envelhecimento, com o passar do tempo, essa cartilagem vai afinando, as coisas vão mudando, tá? E esse processo de mudança, né, e de envelhecimento é que a gente chama de artrose. E sobre isso, no próximo bloco. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. O telespectador de Serra me pergunta: fica mais difícil emagrecer com a idade? Sim, fica. Devido às alterações de hormônios que acontecem e a diminuição de músculo com o passar do tempo, é mais difícil emagrecer à medida que a idade avança. Uma dica boa para isso: faça musculação
procure conservar a maior quantidade possível de musculatura com a idade. Muito bem, voltei para continuar o nosso papo de artrose. Eu estava falando sobre as juntas, como é que elas se formam, como é que elas são. Bom, com o passar do tempo, o que acontece? A cartilagem, ela afina, ela vai perdendo aquele vigor, né, da juventude, ela afina, ela começa a apresentar rachaduras, tá? Ela fica mais seca, começa a apresentar rachaduras. Quem já fez aí uma ressonância de joelho, já ouviu lá fissuras, né? Fissuras na cartilagem, rachadura na cartilagem, condromalácia, né? Isso são todos nomes que quer dizer isso. A cartilagem, ela vai gastando, ela vai afinando, ficando mais seca, com rachaduras. E aí aquele atrito que devia ser liso, né? Sem atrito, começa a haver atrito, aqueles barulhinhos, aqueles estalinhos, e daí a pouco começa a doer. O líquido também diminui, tá? Esse líquido sinovial, com o tempo, ele diminui também. A gente, à medida que envelhece, vai ficando cada dia mais desidratado, né? A gente seca, né? Tem menos líquido no corpo. Então, a articulação, a junta, ela começa a ficar mais seca, a cartilagem mais fina, o líquido diminui. O osso que está ali por baixo, pelo processo da osteoporose, nós já falamos, vai ficando um osso também mais caracachento, mais enrugado, além de fraco, tá? Tudo isso diminui o quê? Aquela superfície lisa, úmida, que deslizava bem, passa a ser uma superfície seca, enrugada, com rachaduras e que não deslizam bem. E esse movimento mais áspero, menos liso, com o tempo, pode fazer o quê? Ela se inflama, provoca uma inflamação na cartilagem, na junta, na articulação. Essa inflamação, a gente já dá o nome de artrite ou osteoartrite, né? Vocês sabem que em medicina tudo tem ite é porque está inflamado, né? Então aí a gente tem uma artrite, que é a inflamação da articulação, da junta. E aí que o negócio complica, porque aí começa a doer. Por enquanto só estava fazendo um barulhinho estranho e tal, tá? Mas quando inflama, aí a coisa começa a doer e dói bastante, tá? Depende do lugar, é joelho, é coluna, né? Onde quer que seja que inflame, você vai ter uma artrite. Pode ser uma artrite de joelho, uma artrite na coluna, uma artrite no punho, e isso dói, e dói bastante, tá certo? Bom, e aí, gente, como é que a gente pode prevenir a artrose? Como é que a gente melhora os sinais de artrose, tá? Tendo uma vida saudável, tá? Se movimentando. Junta, a articulação gosta de movimento, tá? Se ficar muito parado, enrijece, endurece, não sai do lugar. Então começa com o quê? Começa com boa alimentação, certo? Boa alimentação. A gente precisa ter cálcio à vontade, a gente precisa ter proteína à vontade para formar cartilagem, ela é formada basicamente de colágeno, né? Então a gente precisa de ter uma boa alimentação, tá? Sol é importante, tá? É importante para quê? Para vitamina D, tá certo? Movimento é extremamente importante, tá? Uma vida ativa, com movimentos, para que as juntas se movimentem bastante, para que a gente não tenha rigidez, para que a gente tenha bastante músculo. O músculo protege a articulação, ele firma a articulação. Pouco músculo, a articulação fica desprotegida. Então, o trabalho, a atividade física, o esporte, isso ajuda bastante. Sol ajuda bastante. Beber muita água é importante, alimentar bem é importante, movimento é importante. Mas e aí? E tudo isso basta? Isso já é um bom começo. A gente pode fazer mais coisa para prevenir e para tratar também no próximo bloco. Manteiga é mais saudável que margarina. Mito ou verdade? Verdade. Margarina é cheia de gordura trans, que é um veneno. Então vamos usar manteiga, voltar para a boa e velha manteiga. Você sabia que a maioria das vitaminas são corantes naturais e por isso um prato colorido com grande variedade de cores fornece a maioria delas? E por isso também é comum fazer xixi amarelo ou vermelho quando tomamos vitaminas.
Então, como é que a gente trata uma artrose? Bom, primeiro vamos falar, claro, reverter uma artrose não reverte. É que nem cabelo branco. Depois que está branco, ele não fica preto novamente. Você pode pintar, né? Então, a artrose é isso, quer dizer, é um processo do envelhecimento, é um processo natural, tá? E que a gente tem que fazer prevenção, muita prevenção, mas que dá para tratar sim, não com a ilusão de que vai voltar ao que era aos 18 anos. Mas a gente pode fazer muita coisa. Primeira coisa é tirar a dor, porque a artrite dói. A artrite a gente dá um jeito nela, tá? Então, tirar a dor. Na fase aguda, não tem jeito, é tomar remédio mesmo, é anti-inflamatório, tá? E tomar medicamento e pronto, e vamos, tá? Mas passado isso, além disso, o que é que a gente pode fazer a mais, tá? Para tratar e para prevenir. Em termos de prevenção, eu já comecei a falar no bloco anterior, mas vou reforçar algumas coisas, alguns detalhes muito singelos, muito simples. Um dos melhores remédios para artrose, para artrite, é a água. Tá? Simplesmente água. Por quê? Você sabia que a gente tem, à tarde, a gente mede 1 centímetro a menos do que de manhã? Tá? Porque a gente desidrata durante o dia, né? Com o sol, com o calor, a gente vai transpirando e tal, a gente desidrata. Lembra quando eu falei da coluna, que você tem a vértebra, né? Uma em cima, uma embaixo, e tem um disco no meio, que é cartilagem, e que ele é mole, que ele é hidratado? Pois então, quando a gente desidrata, esse disco murcha, ele diminui de tamanho, tá? Por isso que a gente mede 1 centímetro a menos à tarde do que de manhã, porque a gente encolhe, porque esse disco desidrata. Se desidratou, se encolheu, se diminuiu o tamanho, o que aconteceu? Os ossos ficaram mais perto, aquele atrito piora. Então uma coisa muito simples, tá certo? É se manter hidratado, tomar muita água, tá? E repouso, claro. Isso no momento agudo, de dor, tá certo? Isso é importante. Bom, remédio eu já falei, tá certo? Preventivamente, manter níveis altos de vitamina D, porque favorece a absorção de cálcio e fósforo, isso é importante, tá certo? Não só para o osso, mas para a cartilagem também, isso é importante. Muita proteína, cartilagem é feita de colágeno, tá? E outras coisas também, mas ela tem uma base proteica importante, então é importante ter proteína na alimentação. Além disso, existem suplementos sim que ajudam. Colágeno tipo 2, ácido hialurônico, condroitina, glucosamina, MSM, metilsulfonilmetano, são substâncias que a gente pode usar como suplemento, como se fossem coisas para fortalecer a articulação. Existem fitoterápicos, arpagófiton, boswellia, esses nomes complicados. São fitoterápicos, é coisa natural, que vem de planta. Sucupira também é uma coisa muito boa, que a gente usa como suplementação para fortalecer a articulação, para diminuir a artrose, diminuir a artrite e os efeitos da artrose. Agora, nada é tão bom quanto atividade física, tá? A artrose é mais um endurecimento, tem que movimentar. Então, pilates, fisioterapia, tem um efeito muito bom. Pilates é excelente, tá? E atividade física mesmo, até de musculação, para fortalecer a musculatura que apoia, que suporta uma articulação. Então, não é porque tem artrose que tem que ficar parado, muito pelo contrário. Claro, está com dor, repouso, mas saiu da crise, atividade física bem orientada, pilates, fisioterapia, ajuda e muito. E é isso por hoje, até a próxima. Muito bem, chegamos ao fim do programa. Dor é uma coisa chata, a artrose incomoda, por isso é sempre bom falar disso e eu voltarei cada vez mais conversando sobre esse assunto com vocês, porque a intenção é informar, é passar ideia, passar concepções novas da vida para que vocês entendam a medicina, porque a medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.